Linhas e traços, histórias e memórias. Ao caminharmos pelas ruas de uma cidade, nos deparamos com diversos padrões de construções. Porém, nem sempre nos atentamos que, nessas construções, dá-se a relação humana. Temos a relação de troca de bens, serviços, valores. Nessa cidade, nessa rua, nessa calçada, nesse banco, nessa pedra, nessa igreja, nessa estação de ferrovia, temos muitas e muitas histórias que ocorreram e continuam acontecendo. Ao longo da história do desenvolvimento humano, muitas cidades se desenvolveram a partir de pequenos povoados, assim como aconteceu aqui na nossa ilustre cidade. Muitos municípios nasceram na relação fluvial ou ferroviária. Aqui, em Elias Fausto, temos a relação direta com a passagem e a construção da ferrovia, que ligava os municípios de Itu a Piracicaba, passando por Indaiatuba, Montemor e Capivari. Assim, por volta de 1870, esse pequeno povoado constituído pelas famílias Leite de Oliveira e Almeida Leite, descendentes de portugueses do município de Montemor, reivindicam a construção de uma estação próxima de suas terras, onde houvesse embarque e desembarque de passageiros e cargas, tendo sido instalada em 1875, chamando-se Estação de Montemor, por pertencer a Montemor. Com a expansão da linha férrea no século XIX, todo o território do estado de São Paulo foi marcado pelo progresso e desenvolvimento. Esses pequenos povoados se tornaram cidades, distritos políticos, comerciais importantes. Assim, o trem era para escoamento de carga e dos produtos que eram produzidos nas lavouras. Aqui em Elias Fausto, não diferente de outras estações do estado, pessoas chegavam por meio da linha do trem, iam buscar insumos para a venda, formando assim os comércios locais, as instituições religiosas. Assim, formando esse conglomerado de pessoas, a cidade cresceu, se emancipou e hoje temos Elias Fausto, prestes a completar 80 anos. Elias Fausto é o que somos, o que fazemos e como interagimos com o nosso meio. Ela continua sendo um solo fértil, em progresso, desenvolvimento e constante transformação, assim como nós. Aproveite cada segundo desse documentário para ouvir histórias e relatos de pessoas que vivem e convivem com toda essa mudança, que puderam contemplar toda a transformação do nosso município, preservar memórias, preservar o patrimônio histórico, preservar detalhes da arquitetura que constitui o nosso município, que contam relatos por meio dessas obras. É o objetivo desse documentário. Bem-vindos à estação Histórias e Vivências de pessoas que fazem o nosso município, assim como você. Antônio Garcia. Chama Nico, né? Mas é Antônio. Nico Sapateiro, né? Eu sou Maria Aparecida Malaquias Garcia. Sou a sexta filha de Antônio José Malaquias. Ele era conhecido como Tota Malaquias. Então eu sou a sexta filha dele, a mais nova. Milton da Cruz Malaquias. Trabalhei muito na igreja. Isso aqui é quando ele fazia as escritas na igreja. Na igreja sacristão. Ajudava o padre tudo para casamento. É um almoço que teve no salão paroquial no dia 1/5, no dia do trabalho, né? De 1969. Essa foto aqui é de quando foi inaugurada o ginásio lá no Mascarenhas, né? Foi inaugurado, feita a inauguração do prédio, né? Que foi feito aquele prédio lá embaixo,
Então, foi inaugurado em 30 de agosto de 72. E aqui é o Monsenhor José Machado Couto, né? Que era o pároco daqui naquela época. O Milton aqui, ó. Essa daqui que era a primeira diretora da escola. Ela chamava Genipe Mazzoni. E aqui são as autoridades daquela época, né? João Pintinho, e tem mais alguns aí que veio de fora, né? Que era diretor da escola, da educação. A escola eu trabalhei na escola, No hospital. no hospital. É o seguinte, eu vim lá do sul da Bahia, pai, mãe e 7 filhos para São Paulo, em 1970. E eu não acostumei muito em São Paulo. Aí o que acontece? Aí através do Inácio Malaquias, eu vou cortar bambu, aí foi que eu vim aqui para Elias Fausto. Cheguei aqui, peguei o trem de São Paulo que vai ia para Campinas, né? Mas de Itaici tinha ônibus, ou tinha o trem para Piracicaba, né? Então eu pegava esse ônibus. Era ônibus não, era o trem, né, que eu guerrei. Né? Eu pegava o trem, ele tinha tinha a parte para passageiro e tinha para cargueiro, né? Então, aí na guarda aí que ele parava, aí na guarda aí. Aí a gente passava, comprava as coisas, parava numa venda que tinha lá, comia uns peixinhos com pão, depois vinha embora. Melhor ir buscar as coisas lá para vender. Aqui não tinha, buscar abacaxi, laranja, melancia, todas essas coisas. Saía daqui, ia lá para Campinas. Quanto. Buscar as coisas para a igreja. Pegava o trem aqui, passava o trem lá. Eu lembro que eu cheguei aqui, era quase 9 horas da noite, eu cheguei aqui, de 1972. 1972. Eu era bem menina quando a gente ia viajar de trem. Minha avó morava lá em Campinas e a gente ia, era o único transporte que tinha, né? Tinha o ônibus também, que era da Caprioli, mas a gente ia mais de trem, né? E aí a gente ia, tomava o trem aqui na estação, chegava em Itaici, aí a gente descia, né? Esperava um outro trem que vinha lá de Mairinque para poder ir até Campinas, porque o que vinha de Capivari, de Piracicaba, que passava em Capivari e vinha para cá, ele ia direto para Jundiaí. E então a gente descia em Itaici e a gente esperava o trem que vinha de Mairinque para poder a gente pegar o trem de novo para chegar até Campinas. Quando a gente voltava era assim também. Mesma coisa, a gente tomava o trem lá em Campinas, né, na Paulista, e aí vinha, descia em Itaici, fazia a parada em Itaici e depois pegava outro trem para vir para cá, que era o trem que vinha para cá, que ia até Capivari, Piracicaba, para lá, para aquele lado lá. E aqui só tinha, quando eu cheguei aqui, só tinha o centro e a Vila Camatari, 72. Aqui, dói, tudo era mato. Aqui não tinha asfalto nenhum. A nossa saída aqui, então passava ali, saía do portão ali, o portão lá de cima, né? Nem tinha nem esse portão aqui embaixo. Saía daquele portão lá em cima, ia lá pro meio, lá onde passa na fábrica agora,
lá para metade lá da padaria, lá ia sair lá no Pisca. Lá tinha uma porteira. Lá tinha uma porteira que tinha uma estrada velha que subia por lá. Depois se diz que foi feita aquela avenida lá, né? Onde é a avenida hoje, mas era uma estrada. E não tinha asfalto, não tinha nada. Aí, então lá embaixo, aqui a gente não tinha luz elétrica. Quando eu era criança não tinha luz elétrica. A gente usava lamparina. E aí quando meu pai colocou luz elétrica, então precisou colocar o poste do relógio da força lá embaixo e vim subindo o poste, vim subindo até que quando dali da casa aí de cima foi a mesma coisa, só que daí atravessou o barranco ali, porque ali era um barranco que tinha. Depois, quando foi feito, quando era a época do seu Afonso Bergamo, né, que era o prefeito, que foi feito as casas aqui no Anchieta, casa popular aqui, aí que foi aberta uma rua aqui, porque ia abrir uma rua, né, que ia lá, Anchieta, porque ali tinha uma pontinha. Então, esse terreno que é o Anchieta hoje, o dono dele era Joaquim Batista. Ele tinha olaria. Era um buraqueiro ali. E depois, quando ele... e o córrego não é onde é o córrego agora. Eu pescava muito. O córrego, a rua, o córrego foi puxado para cá para poder fazer a rua lá. Então o córrego foi puxado para cá. Tinha uma bomba aqui, ainda tem um lugarzinho da onde ficava a bomba ali. Eu nadava lá ainda. É no córrego aqui. Água no... E daí ia a água lá na estação para quando ia encher a caixa d'água, né? Lá na estação, para quando passava o trem, para ter a água lá. Né? Era uma bomba que tinha ali. Aí o que acontece? Eu entrei na prefeitura, eu trabalhei 9 anos, saí para vender sorvete ali, em frente ao Bradesco. E fiquei ali 21 anos ali. Olha, a ideia do sorvete foi o seguinte, tinha umas máquinas, que já não está existindo mais aquelas máquinas. Uma pessoa muito conhecida, já morreu já, ele trabalhava com essas máquinas e passou para mim. A mulher do Rui Tony, ela era chefe. Dá para você ir lá trabalhar um pouco lá na creche? Lá? Eu dá, vou. Lá cuidar das criançadas, cuidar lá dos moleques, a Maria já morreu, ela cuidar lá das meninas, e assim fui diante. Depois fui para a escola. O prefeito, dá para você ir na escola? Eu digo, opa. Aí eu cuidava dos moleques. Até eu lembro que eu dei banho no filho do Rui Tony. E então a gente, é assim por diante. A Maria do Jango, ela cuidava das meninas e eu cuidava lá dos moleques. Era tecelagem, depois virei sapateiro. E até hoje a turma procura eu quer consertar sapato. A sapataria ficava ali, do lado ali da rodoviária. Do lado da rodoviária. Na Ângelo Carnevale. Ali era do Rui Tony. Ela casou, mas onde tem a fotógrafo. Porque meu avô ele era feitor de café, né? Então eles eram migrantes da Itália. Eles emigraram da Itália para cá e aí foram passando de fazenda em fazenda. Minha mãe nasceu em Indaiatuba, quer dizer, numa das fazendas que pertence para Indaiatuba, lá pro lado de Quilombo, por ali. E ela foi registrada em Indaiatuba. E ela sempre contava que quando eles compraram, meu avô comprou o sítio lá, onde era
dos meus tios lá, do Nelinho, né? Do Tito lá, do pai da Vera. E aí do vô da Neidinha, que era tudo irmandade, né? Tudo irmão da minha mãe. Então, eles lá no Mandacaru, né? Pra lá. E aí eles iam para ir na missa, eles tinham que ir em Montemor a pé. Eles iam, principalmente na Semana Santa, Natal, Ano Novo, né? Que eram as missas mais, né, festivas. Então eles iam a pé até Montemor, né? E ainda era assim, eles iam de pé no chão. Daí levava um pedaço de pano, né? O sapato na mão, chegava lá em Montemor, numa casa de uma conhecida, né? Lavava o pé e ia para a igreja. Depois que acabava tudo, daí arrancava o sapato e vinha embora para casa. Fim do transporte de passageiros, 1976. Transporte de carga fica inativo, sendo também o fim do transporte ferroviário, 1980. A FEPASA retira os trilhos, 1990. Atenção, senhor passageiro. O nosso filme está chegando ao fim, mas não se levante ainda do seu lugar, pois muitas histórias foram esquecidas, muitos traços apagados, muitas memórias chegaram ao fim daquilo que um dia foi. Não temos todos os registros fotográficos ou de filme, porém, com a ajuda de todos, daqui para frente, criarmos uma nova história, um novo rumo, novas memórias. Vamos juntos preservar o patrimônio histórico da cidade, preservar a memória histórica de cidadãos e pessoas que fizeram com que chegássemos até aqui no dia de hoje. Vamos iniciar uma nova trajetória. Bem-vindos a bordo da vida. Ela não para, ela continua, mas é importante que venhamos batalhar para que essas histórias, essas memórias, esses prédios e esses pontos históricos sejam preservados.